Olá, boa noite. Hoje o ND vai falar de economia. O que esperar do novo governo? Podemos acreditar num crescimento econômico? Ainda vivemos um momento de instabilidade? Sobre esse assunto eu converso hoje com o Giancarlo Chiarati, analista financeiro. Boa noite, Giancarlo, bem-vindo. Olá, obrigado pela oportunidade de vir aqui conversar com o pessoal. Boa noite a todos, um prazer estar aqui. Começar explicando um pouquinho, como é que você analisa que o mercado tem respondido às escolhas do presidente eleito Jair Bolsonaro? A grande incógnita para o mercado é com essas opções de cargos técnicos, né, afastando um pouco esse cenário mais politizado, então essa conciliação com partidos, nomeando, por exemplo, ministros já de outros partidos. O Bolsonaro ele optou por uma outra levada, né? Uma levada de chamar pessoas técnicas. E agora a discussão é de como esses técnicos vão conseguir dialogar com os parlamentares, que ainda a grande parte da bancada ela é formada por políticos antigos que sempre aproveitam a oportunidade de um voto ou outro para poder sempre priorizar os seus partidos. Então hoje o mercado avalia que o que ele está fazendo é um bom ato, é maravilhoso trazer técnicos para os departamentos políticos, né, para os cargos políticos, mas como vai ser essa interação entre esses cargos políticos e esses técnicos? Como que eles vão conseguir falar, né? Então a gente tem, o que chamou mais atenção foi o Sérgio Moro, que vai assumir o Ministério da Justiça. Como o Sérgio Moro, que é uma pessoa extremamente técnica, que sabe muito de lei, vai conseguir colocar na cabeça agora dos parlamentares para aprovar as leis que são necessárias. Agora a gente vai ver se realmente existe articulação dos dois lados, né? Exato. E isso é um ponto que o mercado também quer ver, porque um dos motivos até que o Michel Temer não conseguiu aprovar a reforma previdenciária ou avançar com outras reformas que eram circunstanciais foi a inexpressividade dele dentro da Câmara dos Deputados e do Senado. Então ele não tinha foro suficiente para aprovar essas necessidades que havia econômica, que tinha essa necessidade econômica. E agora a gente precisa analisar como que o Bolsonaro ou a equipe dele de gestão vai fazer para conversar com esse pessoal e a capacidade de influenciar eles para esses novos projetos, para esses desafios de 2019, né? Você falou nessa questão da reforma da Previdência e esse é um dos pontos que Jair Bolsonaro gostaria que fosse votado ainda antes dele assumir. Fato que não aconteceu, né? Como é que você acha que isso vai ter esse desenrolar agora nos próximos meses? Você acha que essa vai ser a primeira reforma que vai ser pautada? Essa reforma é a mais emergencial. Hoje a Previdência ela tem uma sobrecarga muito forte até mesmo no PIB, né? No que o país produz e recolhe, arrecada. Então essa carga muito forte faz com que o país ele precise criar novas oportunidades de captação de recursos. Muitas vezes novos impostos, novas taxas, e isso acaba dificultando até mesmo investimentos internacionais. Imagina que você vem aqui para o Brasil para investir, para construir uma empresa, pegar uma concessão de rodovia, só que você não sabe se a regra pode mudar no meio do jogo porque o governo precisa de mais dinheiro. E hoje, o que mais sinaliza que pode ser o buraco para os próximos anos em relação ao orçamento é a Previdência. Então, isso precisa ser solucionado. Enquanto a reforma previdenciária ela não sair, independente dos moldes que possa sair, é importante que haja isso. E aí eu volto até na outra pergunta. Por que qualquer molde, né, ela tem que sair? Porque vai mostrar a influência do governo sobre os demais parlamentares. Então, uma influência do governo influenciou os parlamentares aceitaram alguma proposta previdenciária e aí a gente começa a tirar um pouco a cabeça de dentro da água. O governo começa a ter um pouco mais de recurso para conseguir trabalhar e fazer novos orçamentos para os demais anos. Esse é o emergencial. E acredito que vai haver uma força-tarefa para essa nova equipe econômica e esses novos participantes dos líderes parlamentares para que isso seja aprovado ainda dentro desses próximos 6 meses. Você acha que nesse primeiro semestre isso deve sair? Isso agora, deve sair ou está bem engatilhado para sair. Você falou sobre a articulação do Michel Temer, que não era tão expressiva. Agora, se a gente for comparar Michel Temer com Dilma Rousseff, Michel Temer tem uma articulação política muito melhor que a de Dilma Rousseff. Talvez o momento em o momento que ele teve para fazer essa reforma não foi o mais propício por conta das eleições, né? Tava todo mundo querendo, de repente, salvar a sua pele para conseguir
uma reeleição. Será que não foi isso? Mais do que a articulação política? Na verdade, assim, estava tudo muito encaminhado. Eles já tinham pedido algumas novas alterações na lei e essas alterações elas também já estavam encaminhadas. O que barrou, o que houve, o grande entrave mesmo, foi o que a gente dentro do mercado chama de Joesley Day, né? Quando aconteceu o evento do Joesley, acabou com toda a credibilidade que ele tinha e aí grande parte dos parlamentares não queriam mais vincular a imagem dele à imagem de um possível presidente corrupto que estava ligado a falcatruas ou contra instituições privadas. Então isso descredenciou, né? Tirou a imagem dele ali de um articulador. E aí as pessoas começaram a criar essa repulsa em relação ao presidente. Então o dia do Joesley ali foi um dia muito importante porque a gente até no mercado viu ações, por exemplo, de instituições financeiras que não tinham nada a ver com a operação, cair mais de 20%. Imagina uma instituição séria, sólida, cair 20%. Isso tudo por uma onda de pessimismo em relação à imagem do presidente. Agora imagina um deputado, um senador querendo se associar e votar a favor desse mesmo presidente. Concordo com você plenamente. Ele era uma pessoa, até o dia do Joesley, que tinha um engajamento político muito mais forte. Muito mais forte. E isso estava para ser aprovado. Eu acho que a gente não pode desmerecer, não que eu seja a favor do que aconteceu, mas ele ter se mantido no poder com tudo o que aconteceu, com todos os escândalos, todo mundo esperando, né, de repente, que ele renunciasse, não houve a renúncia, ele se manteve firme ali. O cara conseguiu segurar até o final. Eu acho que, nesse ponto, ele é um grande articulador político. Né? Ele teve a capacidade de segurar, mas a gente também conseguiu notar o seguinte cenário. Não foi só a capacidade que ele teve, que óbvia é exemplar, né? Ele está há tanto tempo na política, ele conhece aquilo muito bem, as influências, ele conhece os líderes, ele consegue articular isso tudo muito bem. Outro ponto que teve também é que um ano antes, em abril de 2016, né, 2016, tinha sido impeachment. Então a gente passar por um novo ciclo, a gente não sabe até que momento o próprio consenso político chegou. Olha, vamos segurar um pouco. Poderia ruir tudo, né? A gente poderia passar por uma situação bem complicada. E estava ainda também sendo tendo todo o preparo para os julgamentos do ex-presidente Lula. E aí ele poderia sair a presidente de novo. Não sei se você se recorda que ainda não tinha sido julgado. Sim. E isso tudo poderia desenvolver um novo cenário político, com novas perspectivas, para alguns bom, para outros péssimos. Então, graças a Deus aconteceu desse jeito e as coisas desdobraram, pelo menos para o cenário econômico, sempre foi bem melhor, né? Okay, no próximo bloco a gente continua a falar sobre economia. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é economia e eu converso com o Giancarlo Chiarati, analista financeiro. Giancarlo, a gente estava falando sobre o mercado financeiro e você acha que para o mercado a escolha de Jair Bolsonaro foi acertada? Como é que o mercado reagiu a isso? O mercado só adotou Jair Bolsonaro porque chegou um momento que as pesquisas apontavam que nenhum outro candidato poderia quebrar o ciclo que a gente já vinha caminhando, né? De mais de 16 anos de um determinado partido assumindo a presidência. E, a princípio, o mercado optou, ficava um pouco dividido entre Geraldo Alckmin, que, por mais que nos seus conceitos falhou em alguns pontos como governador de São Paulo, mas em outros conceitos, principalmente econômico, ele conduziu bem, tanto que o estado de São Paulo é um dos poucos estados que não estão quebrados e precisando de algum auxílio governamental. Agora, outros já adotavam mais o próprio Amoedo, porque ele tinha uma cabeça muito mais liberal, uma cabeça muito mais de desoneração, muito mais de desmembramento, descentralização. Então, essa possibilidade de uma política voltada a um ambiente meio de gestão empresarial, isso era uma curiosidade que o Globo queria assistir do Brasil. Como o Brasil poderia ser administrado pensando como uma empresa que pudesse ser o mais producente possível, né, mais performática. Então, uma empresa que enxugar suas despesas e tentar focar onde poderia trazer grandes receitas. Hoje nós somos os maiores exportadores de commodity agrícola, nós estamos dentro dos maiores exportadores de minério. Então, quer dizer, grande parte do que o mundo consome pode sair daqui.
Por que não ser tão performático? Por que a gente não pode, por exemplo, investir em grandes rodovias, ferrovias, hidrovias, canalizar todos esses recursos para esse tipo de... Um pouco mais agressivo nas Exato. ações, né? Exato, mas pensando em produção, pensando em logística, pensando em fazer com que o país tenha um escoamento saudável, sabe? Que pudesse ser mais performático e competitivo com os demais países. Bolsonaro ele já foi chamado de Trump tropical, né? Você acha que, economicamente falando, a política adotada por Bolsonaro, ela tem alguma coisa a ver com a política de Trump? A política, eu acho que sim. Os dois, independente de qualquer coisa, eles são bem patrióticos, né? E essa ideia de tentar defender a pátria, colocar o país acima de tudo, eu acho que sim. O Trump ele tem um ponto a favor, né? Porque o Trump ele está mais engatado nesse meio econômico, ele conhece um pouco mais sobre as necessidades econômicas, ele foi empresário, ele trabalhou muito tempo com isso, que não é muito o lado do Bolsonaro, tanto que ele diz, né, quer falar de economia, fala com o ministro, porque ele... Eu não entendo nada de economia, Eu não entendo, né? não tenho Isso não é capacidade. perigoso, a gente ter um presidente que fala claramente que não entende nada de economia? A gente tem que analisar. Isso pode ser perigoso se, por um acaso, ele começar a meter o dedo nesse assunto. Então, assim, eu não sei nada, né? Mas faz o seguinte, vai falar com o meu ministro. Aí, quando o ministro resolve fazer alguma coisa, ele fala, não, isso aí eu não quero. Bom, se eu sou o cara da economia... eu tenho que resolver, eu sei o que é melhor, então deixa que eu toco. Então, em que momento o poder dele de presidente vai agir como um veto numa decisão do ministro? E aí sim, isso pode ser perigoso. Agora, se ele der aval e condução para o Paulo Guedes, e o Paulo Guedes quiser tocar todas as emendas que estão ali no seu plano de governo, a gente pode ter uma expansão, um crescimento econômico bem favorável. Bom, esse é um nome que a gente vai ouvir bastante, né? Paulo Guedes, nos próximos anos. O Paulo Guedes, ele tem uma ideia de previdência que se assemelha muito ao processo de capitalização. Como é que seria isso? O processo de capitalização, ele é um processo muito parecido com o processo de previdência privada, a previdência privada mesmo, a previdência particular, que nós podemos fazer em banco, em seguradoras, que nada mais é do que você ter praticamente a sua conta, né, faz os depósitos mensais e existe uma gestora que conduz os investimentos para você. Você podendo optar por diversos tipos de risco, como a previdência privada mesmo. Então, não é o caso que é hoje, né? Eu pago para financiar os aposentados. Não, eu vou pagar para me financiar. Mas daria para fazer isso na nossa atualidade hoje? A gente não tem dinheiro para pagar os aposentados. Como é que eu vou pagar eles e ainda vou garantir a minha aposentadoria, o meu próprio dinheiro? Então, no curto prazo, assim, isso oneraria mais ainda o governo, certo? A ideia principal é fazer com que esse modelo haja sobre os novos entrantes no cenário de trabalho. Então, pessoas a partir de 18, 19 anos, eles consigam ter acesso já a esse regime de capitalização e eles façam as suas vezes. E, segundo os estudos, eles provam que é o seguinte, de 20 anos para cima, as pessoas que já contribuem, elas conseguem levar, e aí parte das contribuições seriam destinadas já também ao regime de capitalização. Mas a gente não consegue cortar de imediato e falar, quem paga daqui para frente capitalização e o governo assumir a responsabilidade do regime que já está instaurado. Porque essa geração que está pagando hoje para os aposentados, quando ela se aposentar, ela vai ter que ter. Ela vai ter que ter. Isso pode chegar, tem um estudo que diz que isso pode chegar até mais de 50% do PIB nacional, esse custo. Isso imagina, 50% do PIB nacional sendo destinados a pessoas que já trabalharam, já produziram, mas não estão produzindo mais. E como é que o governo consegue lidar com essas contas? Por isso que se faz importante a reforma previdenciária, porque a reforma previdenciária não é o novo regime de previdência. A reforma previdenciária é o teto, o limite de quanto pode se pagar para cada uma das pessoas. Seria uma adequação, então, para essa geração que está vivendo esse regime atualmente. São duas posições diferentes, né? Então eu preciso aprovar o regime, preciso aprovar a previdência atual, eu preciso colocar os tetos, eu preciso colocar os limites de gasto e aí eu preciso também criar um novo regime de previdência para que isso não seja um problema daqui a tantos anos para frente. E aí esse regime de capitalização, ele é um regime
que as economias que menos sofrem com previdência possuem. Só que, invariavelmente, o governo sempre precisa adicionar alguma coisa. É impossível, só através de um regime de previdência, um regime de capitalização, a pessoa conseguir viver o resto da vida com aquilo que ela poupou. Ou ela vai tirar menos, certo? Ou ela vai ter que ter um período de previdência menor, certo? Não tem como. Então, o governo ele precisa. E o governo ele não quer se isentar disso. O que ele quer é diminuir a carga sobre a necessidade de atuação dele. Ok, no próximo bloco a gente fala sobre reforma tributária. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é economia e eu converso com o Giancarlo Chiarati, analista financeiro. Giancarlo, a gente está falando sobre Paulo Guedes, sobre a situação econômica agora com o presidente eleito Jair Bolsonaro. E Paulo Guedes fala que ele não vai aumentar os impostos. Isso é discurso de campanha ou você acredita que isso é possível realmente acontecer? Para que ele não aumente os impostos, a gente precisa encontrar uma solução para reduzir muito os custos do governo atual, né? Então, como é que a gente consegue manter a mesma receita e se tornar superavitário? É só diminuindo muito os custos operacionais da máquina, né? Então, tem condições? Tem. Eles têm planejamento, tanto que eles já vieram com uma proposta de unificação de vários ministérios, redução dos cargos comissionados. Só que isso tudo precisa ser visto até que ponto vai influenciar, vai impactar nas despesas. E aí a gente volta para o assunto anterior. Reforma previdenciária, se não sair, ele também não consegue, né? E Na outra verdade, forma, está tudo muito costurado, tá tudo né? muito costurado, exato. E aí, assim, se a gente não tiver aprovação da reforma previdenciária, se ele não conseguir liquidar algumas estatais que precisam ser, muitas estatais, elas precisam ser privatizadas, certo? Porque o governo ele não tem capacidade de gestão. E muitas vezes é difícil, através de cargos políticos, a gente conseguir colocar pessoas para transformar uma empresa público ou privado, público-privado, sociedade de economia mista ou simplesmente pública mesmo. É difícil a gente encontrar pessoas qualificadas para tocar isso, porque quando você mexe com uma empresa estatal ou uma empresa de sociedade de economia mista, uma empresa controle estatal, mas ainda listada em bolsa, ela tem um aspecto muito social. Então, você não pode, por exemplo, como é que você pode pegar uma empresa de energia e aumentar a energia discrepantemente? Você vai mexer direto com a inflação do cidadão brasileiro. Então, isso tem que ser muito bem costurado. Só que tem empresas que podem ser privatizadas e tirar essa sobrecarga do governo. Que empresas você elencaria? Existem Petrobras grandes empresas. É uma? Então, a Petrobras é o seguinte, eu sou um pouco a favor da privatização da Petrobras, porque foi provado que é uma macropotência econômica, foi lesada por muito tempo e está mais do que provado. Os rombos eles são muito maiores do que a gente sabe, e a gente que recebe relatório, principalmente de análise fundamentalista, a gente vê que a empresa foi bem lesada. E assim, sempre foi dito que Petrobras é do povo brasileiro, que Petrobras ela também defende o lado social, só que é o seguinte, a nossa gasolina é a mais cara de todas. Então, que lado que o governo usou a Petrobras para benefício da população? Nunca foi utilizado. Se você atravessar qualquer fronteira de qualquer país que a gente faz aqui, a gasolina é metade do preço e grande parte das vezes quem fornece é a própria Petrobras. Por que lá é tão mais barato do que aqui? Então, quer dizer, não está tendo uma política social com a Petrobras. Se a gente pegar a Vale também era uma empresa estatal. Sim. Ela foi privatizada e ela virou uma potência mineradora. Hoje a Vale ela apresenta resultados frente a qualquer mineradora do mundo. Ela é competitiva, tanto em logística, quanto extração, quanto entrega, preço. Ela é uma potência. Gera inúmeros empregos, paga muito mais imposto e paga royalties por exploração. Agora, se a gente pensar na questão das estatais de uma forma geral e tentar consertar esse problema só tirando a corrupção de dentro das estatais, isso resolveria o problema? Olha, poderia resolver. Ela não seria tão performática, elas não seriam tão competitivas quanto privatizadas, mas poderia resolver. Agora, como que a gente tira uma corrupção? É muito complicado a gente tirar uma corrupção. É muito difícil tirar, porque os cargos eles ainda são cargos eletivos. Então, pode ser que por um determinado mandato você consiga eliminar ou então diminuir muito a corrupção, só que com outro candidato que possa entrar, colocando outros poderes envolvidos, a gente pode voltar ao mesmo processo, né? Eu acho que é o seguinte, esse assunto da privatização ele é bem polêmico, mas se a gente pensar que
se houver, por exemplo, a própria privatização da Petrobras e a gente, o Brasil só explorar a parte de royalties e a gente tiver a capacidade de ter outras empresas aqui produzindo petróleo, refinando petróleo, a gasolina ela pode se tornar mais competitiva e a gente pode ter redução de preços por competitividade. Agora, só para as pessoas entenderem um pouco melhor também, Giancarlo, porque às vezes a gente fala de privatizar uma estatal como se o presidente fosse lá, assinasse um papel e pronto, está privatizado. Não funciona assim. Não. Né? Para se privatizar uma estatal, na verdade, leva muito tempo. É isso aí. Como é que é esse processo? É um processo extremamente complexo, precisam de várias auditorias, precisa ser aprovado em todas as esferas, tanto executivas quanto legislativas. O processo ele é bem complicado e é feito uma oferta pública, é extremamente burocrático. Para você ter ideia, para listar uma empresa em Bolsa de Valores, que é uma decisão única e exclusiva dos acionistas, esse processo pode ser maior de 6 meses a 1 ano, e são 2 auditorias independentes, e é muito oneroso. Imagina para privatizar uma empresa. É muito mais complexo do que a gente imagina, certo? E isso vai ter também uma interferência popular, não vai ser simples do jeito que todo mundo... Não, ninguém precisa se preocupar que em janeiro as coisas continuam como estão. Existe a possibilidade disso correr um pouco mais rápido do que a gente prevê, porque cria-se a ideia de ter uma secretaria de privatizações. Paulo Guedes já falou sobre isso, certo? Mas a lei ainda para privatizações, elas são antigas e o processo é longo e doloroso. A gente está no finalzinho do nosso programa, só gostaria de falar uma questão que a meta do Bolsonaro diz que aqui o país cresça 5% ao ano. Você acredita que isso é possível? Para que a gente possa crescer 5% ao ano, o mundo precisa entrar num ciclo de crescimento. A gente, como nós somos um país produtor de matéria-prima, produtor de commodities, se o mundo não crescer e não consumir, é difícil sozinho a gente aqui, só pela demanda interna, a gente ter esse crescimento expressivo que não ocorre há muito tempo. Então é bem complicado acreditar que 5% sem um crescimento global a gente consiga nesse primeiro ano. Eu acredito que a gente pode trabalhar entre 3% e 4% e, por incrível que pareça, 1% é muita diferença dentro de uma economia. Dá para a gente esperar, então, um ano melhor agora, com mais emprego? Você acredita nisso? Dá. A gente pode... todo o crescimento agora ele vai ser bem mais cíclico do que outras fases, outros governos que passaram, certo? Então, a gente vai ter crescimentos pontuais. Se houver a conjuntura de que tudo que foi dito, a gente tem uma possibilidade de sofrer, não 2019, mas 2020, 2021, anos espetaculares no Brasil. Ano de 2019 vai ser um ano muito de arrumar a casa. Então vamos aguardar aí o ano de 2020 e 2021, né? É isso aí. Giancarlo, muito obrigada pelas suas informações. Eu que agradeço. Sucesso. Muito obrigado. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. Até mais.